Paz, irmãos, boa noite a todos. Uma honra estar com vocês hoje. Todos me escutam bem? Todos me escutam bem? Privilégio estar aqui com vocês. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos nessa noite. Reconhecemos a soberania da sua majestade. E nos rendemos ao Pai Santo, a sensibilidade que há no santo nome de Jesus. Clamo ao Pai Santo para que o nosso coração seja uma harpa onde o Senhor toque. E eu coloco ao Pai Santo sua presença a cada vida aqui nessa noite, Senhor. Também oro ao Pai Santo, diminui o volume da chuva, Deus, para que nós venhamos fluir e não rivalizar com esse barulho. Então, Pai Santo, nós te bendizemos e te amamos. Sente-se conosco hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, me dá um feedback, vocês me escutam bem? Sim ou não? Mais ou menos. Bem, hoje eu vou fluir e a minha expectativa é que você ouça. Isso aí, você que está mais para o fundo, se for possível chegar mais para perto, eu acho que vai ser mais interessante em relação à sonoridade do espaço. Amém? Eu quero continuar o que nós estávamos falando nas últimas edificações mútuas. E hoje eu gostaria de fazer uma exposição bíblica a respeito do anticristo e a sensibilidade que nós devemos ter em não ignorar o que as Sagradas Escrituras diz a respeito desse tema. Há semanas atrás nós falamos sobre as 9 evidências da segunda volta de Cristo. Depois nós falamos sobre vida pós-morte. Antes foi possível falar sobre a soberania e a superioridade de Cristo. A última edificação mútua que eu tive o privilégio de ministrar, eu falei sobre quem é o diabo, fazendo a exposição de Apocalipse 12. E hoje eu quero fazer a exposição de Apocalipse 13. Estão comigo, irmãos? Está ouvindo aí? A minha tradução é a King James. Então eu gostaria que você acompanhasse e peço gentilmente para que você aumente um pouco mais o volume da sua atenção. Amém? Apocalipse 13 diz assim, a partir do verso 1: Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para proclamar palavras arrogantes e blasfemas.
e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvido compreenda esta palavra. Se alguém tem que ir para o cativeiro, certamente para cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto pela espada. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até fogo descer dos céus para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhe que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, sobretudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem uma certa estampa na marca, na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome do ser humano. Seu número é 666. Eu quero então seguir aquilo que nós havíamos começado a refletir em todo o mês de novembro e também mês de outubro. E hoje eu tenho certeza que vai ser um capítulo importante nós compreendermos a respeito desse tema. Hoje eu quero fazer então análise textual sobre o seguinte tema: o anticristo, a face oculta do diabo. Me escutam bem? Não? Bem, há duas semanas atrás, eu tive a oportunidade de fazer a exposição de Apocalipse 12. E vimos que o dragão representa o diabo, Satanás, que também é a antiga serpente, que com toda fúria atacou a Cristo e a igreja. Nós vimos no capítulo 12 de Apocalipse que Satanás foi lançado à terra, que Satanás foi dado a ele a autoridade para perseguir a igreja. E Apocalipse 12 diz que na medida que a igreja é perseguida pelo dragão, Deus dá livramento à igreja. Apocalipse 12 fundamenta, nós vimos isso, que Satanás foi derrotado nos céus, Satanás foi derrotado na terra, e Satanás é derrotado pela igreja. Apocalipse 12 também está fundamentando que Satanás não odeia tanto assim você não é tão importante assim para o diabo. Na verdade, Apocalipse 12 fundamenta que o diabo odeia o que você carrega, que é o Salvador. Então, Apocalipse 12 fundamenta que o inimigo da alma, ele emprega todo o seu esforço para abolir Cristo em você. Essa, portanto, é a função primária, exclusiva e única de Satanás. Vimos também que à medida que o adversário ataca a igreja, Deus dá proteção à igreja. Então Apocalipse 12 fundamenta que o diabo foi derrotado definitivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porém Apocalipse 13 fundamenta que o diabo ainda recebe permissão para perseguir a igreja, mas agora com toda a fúria. É o que Apocalipse 13 fundamenta. Pois bem,
Satanás sempre terá a intenção de imitar Deus. Essa é literalmente a sua estratégia principal. Com isso, o dragão, em Apocalipse 12, tenta imitar o Deus Pai, assim como o Deus Filho se encarnou em Jesus Cristo. Satanás também vai querer fazer uma espécie de imitação, onde nós chamamos de antitrindade. O dragão representa o Deus Pai, o anticristo representa o Deus Filho, e assim como Deus Filho se encarnou, agora Satanás vai querer uma espécie de simulacro da encarnação por meio da figura do anticristo. Ainda nós temos uma outra análise curiosa aqui no texto lido, pois surge uma outra besta, que é a besta que surge da terra, que chamamos de falso profeta. Esse será um líder religioso que vai facilitar e abrir o caminho para o anticristo através de uma plataforma política. E aqui eu quero fazer referências dos comentários de João Calvino, Melanchthon Beza, Martin Bucer e um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, que fala de forma mais detalhada e muito profunda sobre essas características do anticristo escatológico. E por que, Gil, falar sobre esse tema? Porque nós vimos em Mateus 24, se você esteve na edificação mútua, que quando Jesus Cristo vier, uma das características fundamentais vai ser o anticristo. Nós sempre tivemos anticristos, só que o anticristo escatológico tem um artigo definido, é o anticristo. Ao longo da história, o espírito do anticristo já reinava, mas a Bíblia fala de um anticristo que surge do mar, e eu quero refletir um pouco sobre isso. Mas a Bíblia fala de um anticristo que surge da terra, e isso sugere, portanto, um líder com uma plataforma política, aquele que vai trazer a autoridade literalmente como espécie de religião a respeito desse tema. E dessa maneira o falso profeta será uma espécie de simulacro com o Espírito Santo. E tem mais, se o Senhor Jesus Cristo tem uma igreja que é a noiva do Cordeiro, também o diabo vai querer fazer uma espécie de simulacro com a igreja. É por isso que a Bíblia fala do quarteto do mal, que é o anticristo, a verdade, o dragão, fundamentado em Apocalipse 12. Depois você vai ter o anticristo, que é a besta que surge do mar. Depois você vai ter o anticristo, a besta que surge da terra. E agora você vai ter a Babilônia, que é um sistema mundial, um sistema que influencia as decisões humanas. E assim como então nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e a igreja de Jesus, Satanás vai querer fazer um simulacro com uma prostituta. Se Jesus Cristo tem uma noiva que é virgem, que é noiva e que é menina dos olhos, Satanás tem uma prostituta chamada de meretriz, a grande Babilônia. Pois bem, então nós vemos esse simulacro. Pergunta-se, qual vai ser o tempo da aparição do anticristo? Acompanhe comigo, por gentileza, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 ao verso 12. Portanto, pergunta-se, qual vai ser o tempo da aparição do anticristo? Acompanhe comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a versos 12. Está escrito, estão comigo, irmãos? Está escrito, na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça,
para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade e os que poderiam salvar. E por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de sedutor, de um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. 2 Tessalonicenses 2, verso 7 está escrito que o mistério da iniquidade já está operando, porque já tem muitos anticristos no mundo, e desde o início foi assim. Mas se esses anticristos predecessores estão simplesmente compondo esse mistério da iniquidade e preparando então o caminho desse o grande líder escatológico, que a Bíblia chama de o anticristo, a Bíblia chama ele também de a besta que surge do mar, a Bíblia chama ele de um iníquo, a Bíblia chama esse homem de o filho da perdição, a Bíblia chama ele de o abominável da desolação, e a Bíblia chama ele de um pequeno chifre, como está escrito em Daniel capítulo 7. Mas quando a Bíblia vai circunstanciar a chegada desse personagem chamado de anticristo, a Bíblia nos dá 4 pistas de como será a chegada do anticristo. Primeiro, Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:3 que será no período de apostasia. Nós sempre tivemos apostasia, mas Paulo fala de uma apostasia que tem um artigo definido, é a apostasia. Juntamente com a apostasia, surge então o homem da iniquidade. Então vai ser em um período de grande apostasia como nunca foi vista antes. Quando é que o anticristo escatológico vai surgir? Quando o mundo todo declamar-se apóstata. O anticristo escatológico vem. Segundo, de acordo com Mateus 24, versos 21 e versos 22, no sermão profético de Jesus, vai ser também no período chamado de a grande tribulação. Nós sempre tivemos perseguição, sempre tivemos o governo político na pessoa dos Césares do primeiro século, depois o governo político na pessoa de poderes políticos comunistas, fascistas, sempre perseguindo a igreja. Mas a Bíblia fala que o anticristo vai vir em um período de tribulação global, num período de a grande tribulação. Terceiro, vai ser no período em que veremos a revelação do homem da iniquidade. Portanto, nesse período de apostasia, surge então esse personagem escatológico chamado de besta que surge do mar. Vale dizer que o homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2, versos 3, a palavra iniquidade no original chama anomia. A palavra iniquidade no original aponta para anomia. No grego, anomia significa o homem sem lei. Ou seja, esse líder escatológico, chamado de o anticristo, ele vai agir como se não houvesse constituições das nações. Ele vai estar acima das constituições das leis nacionais. Será, portanto, em uma época em que a apostasia estará dominando. E o que é apostasia, Gil? Apostasia é a desistência da verdade e o abandono total da verdade. É não acolher os absolutos de Deus. Apostasia é rejeitar qualquer parâmetro absoluto da sua vida. Ou seja, você vive uma vida imoral e você rejeita todo o conselho de Deus em relação à sua moralidade. Então notem vocês que o anticristo vem exatamente nessa esteira do relativismo moral. Vem exatamente com essa bandeira. Já que o mundo não quer absolutos, o mundo, portanto, está rendido ao relativismo. Então esse terreno é propício para a chegada de um homem da iniquidade, o homem sem lei. E finalmente esse período é chamado de o pouco tempo de Satanás. Estão comigo, irmãos? Vocês estão ouvindo desde o início? Eu estou sem referência sonora, então a sua expressão facial para mim é importante para eu entender se você está ouvindo ou entendendo. Pois bem, vamos analisar agora as várias facetas do anticristo. No livro de Daniel, fala que esse personagem é retratado como uma figura de 4 feras: o leopardo, o urso, o leão e um outro animal terrível que a Bíblia não chama o nome. Eu tenho essa imagem aqui, mas eu acredito que não vai ser possível mostrar, trazendo a ideia de que esse personagem chamado de anticristo vai incorporar nele mesmo toda a fúria,
todo o poder e toda a destruição dos grandes impérios da época. Por exemplo, o leão na profecia de Daniel, capítulo 7, simboliza o Império Babilônico. O urso com 3 costelas na boca simboliza o Império Meso-Persa. O leopardo simboliza o Império Greco-Macedônio. E o animal terrível que não tem nome simboliza na história o Império Romano. Então essa mesma imagem é expressada em Apocalipse 13. Esse homem vai configurar nele mesmo, o anticristo escatológico vai configurar nele mesmo o poder e a fúria de todos os grandes impérios megalomaníacos e terríveis impérios do passado. Eu estou dizendo que um homem só vai carregar dentro de si a fúria, a influência e todo o poder do Império Babilônico, Império Meso-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano, nele mesmo, sozinho. E ele vai ter influência poderosa vindo do próprio diabo para influenciar todas as nações, como diz as Sagradas Escrituras. Portanto, ele vai ser chamado de um pequeno chifre, como está escrito em Daniel capítulo 7, verso 21. Acompanhe comigo, por gentileza. Daniel 7, versos 21 está escrito: eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo então vai fazer guerra contra o povo de Deus. O anticristo, segundo as Sagradas Escrituras, vai prevalecer contra o povo de Deus, no sentido de levar à morte, não à apostasia. Nesse sentido, o anticristo prevalece. Ou seja, até o presente momento, se você está compreendendo a visão escatológica, o anticristo não surge após a vinda de Cristo. O anticristo surge antes da vinda de Cristo, porque o texto de Apocalipse 13 afirma que o anticristo vai ser derrotado pelo sopro da boca do Senhor Jesus na segunda volta de Cristo. E como nós vimos em Apocalipse 24, Jesus Cristo não volta 2 vezes. Jesus Cristo volta uma vez. A segunda volta de Cristo é única, irrepetível, insubstituível, e a sua chance de se salvar é agora, não depois da segunda volta de Cristo. Então Jesus Cristo volta, arrebata a igreja, tira a igreja do mundo para julgar as nações. Lembrando que nós não cremos em uma história ateísta humanista. Nós não cremos que a história é um eterno loop, como diz os historiadores materialistas, que acreditam que a história é uma espécie de looping. O que aconteceu ontem, acontece amanhã e acontecerá, enfim, de forma sucessiva. Onde o homem nasce, cresce, reproduz, gera guerra e morre. Onde o homem nasce, cresce, gera guerras, reproduz e morre. Onde o homem nasce, cresce, reproduz, gera guerra e morre. Não, nós não cremos em uma história ateísta humanista. Nós cremos que a história tem um telos. Nós cremos que a história tem um Deus. Nós cremos que a história tem um início. Nós cremos que a história tem um fim. E para o fim chegar, a consumação deve acontecer. Está escrito então em Apocalipse que na consumação de todas as coisas, a vitória é de Cristo e da sua igreja, até chegarmos, portanto, no último capítulo da história, que é então o juízo final. Portanto, Daniel capítulo 7, versos 21, está fundamentado que o anticristo vai fazer guerra contra o povo de Deus e vai prevalecer contra o povo de Deus. Relendo o texto, Daniel 7, 21 está escrito: e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra o povo santo e prevalecia contra eles. Portanto, o anticristo vai prevalecer no sentido de levar à morte, não de levar à apostasia. Nesse sentido ele prevalece. Mas Apocalipse 12, versos 11 diz, acompanhe comigo, Apocalipse 12, versos 11. Está escrito que quando um cristão, diante de uma situação de perseguição, onde ele deve optar pela vida ou pela apostasia da sua fé, um cristão verdadeiro, ele opta voluntariamente a morrer do que a se apostatar. E dessa maneira, o anticristo prevalece contra esses santos, matando-o. E na mesma medida que esse santo prevalece sobre o anticristo, derrotando-o, porque a igreja derrota o anticristo é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Está escrito: mesmo em face da própria morte,
não amaram a sua própria vida. E para um cristão, morrer não significa derrota. Quem foi que disse que um cristão morto é um cristão derrotado? Para nós, o apóstolo Paulo dizia que morrer é lucro e viver é Cristo. Pois bem, meus queridos, ainda Daniel capítulo 7, versos 25 diz que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel capítulo 7, versos 25 diz que ele magoará os santos do Altíssimo, e ele cuidará de mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Será um tempo então de profunda, intensa e exaustiva perseguição. O que eu estou falando, pasmem vocês, é que se nós juntarmos todas as nossas mensagens escatológicas, é inevitável chegar à conclusão que a igreja passará assim pela grande tribulação. A igreja sempre foi mártir, sempre. A Bíblia diz, portanto, se nós vivemos na geração da manifestação do anticristo, vai ser inevitável, nós seremos perseguidos e iremos morrer. E o sofrimento vai ser severo. Aí Jesus Cristo volta nesse período, e quem derrota o anticristo não é a igreja. Segundo o texto bíblico, quem derrota o anticristo é Jesus Cristo em sua segunda vinda, com o sopro de sua boca. Por isso que lá na frente nós veremos ainda hoje como é que ele vai ser derrotado e qual vai ser o destino do anticristo. Pois bem, agora vejamos, meus amados irmãos, a descrição que o apóstolo João faz a respeito desse tema. Aliás, preste atenção nisso, dos escritores bíblicos, no original, o único que chama esse personagem de o anticristo é o apóstolo João. Pois bem, e ele o faz não em Apocalipse. O apóstolo João chama esse personagem de o anticristo em uma das suas epístolas. Daniel não chamou esse personagem de um anticristo. Jesus não chamou esse personagem de anticristo. Paulo não chamou esse personagem de anticristo. Quem o chama de anticristo é João, ao dizer que já saiu muitos anticristos por aí. E é João que diz que o mundo está cheio deles. O que significa a palavra anticristo? Pode ser tanto um Cristo substituto como um opositor a Cristo, pois esse prefixo anti pode significar um substituto, um outro Cristo, ou um opositor sanguinário a Cristo. Então, na verdade, há muitos anticristos, e todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, segundo as palavras de João. Eu quero te convidar agora, historicamente, a você compreender o porquê que João disse que todos aqueles que negam que Jesus vem em carne, esse é o anticristo. E muitos erroneamente usam esse texto para expulsar demônios. E diz para uma pessoa endemoniada: falei, Jesus em carne. Se ele não falar que Jesus em carne é porque ele está endemoniado. O texto não tem nada a ver disso, mano. Uma pessoa endemoniada pode até adorar Jesus, irmão. Ou você nunca viu um satanista infiltrado dentro de igrejas? Pois bem, talvez vocês saibam que no final do primeiro século, quando João escreve o seu evangelho, quando João escreve as 3 cartas, as suas 3 epístolas, e quando João escreve a carta de Apocalipse, o mundo daquela época está dominado pelo pensamento grego. Vocês sabem disso? Roma dominou muito politicamente, mas Roma não conseguiu dominar um ponto de vista filosófico. O Império Romano não gerou uma filosofia que substituísse a filosofia grega. O Império Romano não gerou um pensamento que substituísse o pensamento grego. A língua grega era dominada em todo o mundo em forma de cultura. E naquela época, portanto, a pedagogia e a mentalidade artística eram dominados apenas pelo dualismo. E no dualismo, que é uma filosofia grega, o dualismo significa que a matéria é essencialmente má, mas o espírito é essencialmente bom. E no dualismo, os gregos então acreditavam que, se isso é uma verdade, se a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom, para os gregos então seria impossível que Jesus Cristo fosse Deus. Se Jesus Cristo é Deus, ele é matéria, significava dizer então para um grego que se Jesus é matéria, significava então que Jesus era mau. Se ele possui um corpo físico, seria impossível Deus se encarnar, porque a matéria é má. Logo, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo.
porque não podia ser bom se possuísse a sua matéria. Com isso eles negaram a encarnação de Jesus Cristo. Por isso que você vai ter em 325 o Concílio de Nicéia, quando o tema principal foi sobre a divindade de Jesus Cristo. E quando o apóstolo João escreve o Evangelho de João, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do primogênito do Pai. Pois bem, então João vai dizer que todo aquele que nega que Jesus vem em carne, negando perfeitamente a divindade de Jesus Cristo e negando a perfeita humanidade de Jesus Cristo, essa pessoa que nega Cristo torna-se um opositor de Cristo, tornando-se, portanto, anticristo. Quando João diz que muitos anticristos vieram ao decorrer daquele contexto histórico, é porque o dualismo dominava então a filosofia de um mundo daquela época. Então João vai tratar dessa questão, desses anticristos que muitos já saíram pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não viera em carne. E ele vai falar então de uma última hora, aonde vem um personagem com um artigo definido, é o anticristo. Porque muitos diziam que Jesus não viera em carne, que portanto Jesus não poderia ser Deus, porque a matéria biológica é má, os desejos, os instintos animais estão todos possuídos pela matéria. E para um grego, portanto, morrer é estar livre da prisão do corpo, porque o corpo constitui toda a maldade que gera e que domina a característica biológica do homem. Pois bem, João então escreve a sua epístola para os gregos, afirmando que eles tinham um pensamento anticristão. Como é que Paulo agora descreve ou chama esse indivíduo? No texto que lemos, Paulo vai dizer que ele surgirá na grande apostasia. E a pergunta que eu faço para vocês, amada igreja: vocês acham, na sua análise sociológica, que nós já estamos vivendo em um tempo de apostasia? Será que nós já poderíamos caracterizar a nossa geração como a geração que está vivendo a grande apostasia? Pensa comigo, vamos fazer uma análise sociológica do mundo contemporâneo. Se você olhar para o berço do protestantismo, que é a Europa, eu tive o privilégio de ir lá recentemente, praticamente toda a Europa é apóstata. Praticamente toda a Europa se autodenomina como um continente pós-cristão. Se você analisar o Ocidente, que foi evangelizado a partir da Europa para a América do Norte, hoje, boa parte das igrejas históricas dos Estados Unidos, da América do Norte, também estão apostatando-se, pois o liberalismo em torno dos seminários teológicos e muitos dos cristãos dos principais seminários teológicos na América não creem na totalidade das Sagradas Escrituras. Eles não creem, portanto, na fidelidade às Sagradas Escrituras. Se você olhar aqui para a América do Sul, você encontrará um forte movimento de apostasia oriundo da pedagogia e da política, além de vivermos tanto liberalismo de um lado e muito sincretismo religioso do outro. Se você olhar para o Oriente, você verá as grandes religiões orientais, inclusive o islamismo, que hoje, irmãos, é a maior religião isolada do mundo, contendo mais de 1,5 bilhões de seres humanos no mundo, de adeptos, todos negando a Cristo. Nós temos no mundo atual 500 milhões de budistas. Nós temos 852 mil hinduístas. E você vai ter, portanto, várias religiões milenares ou seitas entrando. Será que nós já podemos caracterizar a nossa geração como a geração que vive a grande apostasia? Quando você olha para todo esse panorama, será que nós podemos afirmar que chegamos nesse período de apostasia? E Paulo vai dizer que esse anticristo não é uma instituição. Paulo vai dizer que esse anticristo não é um governo geral. Paulo vai dizer que esse anticristo é uma pessoa. É o que diz o versos 4, que ele vai ser um objeto de adoração, que ele vai se assentar na casa de Deus como o próprio Deus, exigindo, portanto, ser adorado como se fosse o próprio Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que ele vai fazer milagres de mentira. E é por isso
que ele vai seduzir. Agora analisem comigo. Na cultura brasileira, vocês acham que os falsos milagres têm sido usados hoje no campo religioso? Você consegue ver vários milagres que não expressam Jesus, mas atraem pessoas para si, para enganar pessoas, para juntar multidões. Pois bem, irmãos, essa não é uma estratégia nova, essa é uma estratégia antiga. Diz as Sagradas Escrituras que essa será a grande estratégia do anticristo. Diz Apocalipse 13 que ele vai fazer milagres de mentira. Diz Apocalipse 13 que ele vai fazer até fogo descer dos céus para seduzir as pessoas com poder sobrenatural. Então diz a Bíblia que ele só pode ser revelado depois que aquilo ou aquele que o detém for removido, como fundamento em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e verso 7. Estão comigo, irmãos? Eu peço perdão a quem não esteve nas outras edificações mútuas, mas nós estamos em uma espécie de série de mensagens. Falamos primeiro sobre como vai ser o arrebatamento da igreja, desmistificando inclusive o livro Deixados para Trás, que afirma que o piloto do avião vai ser arrebatado e o avião cai. Isso não é bíblico, isso é um livro de ficção, porque Mateus 24 diz que Jesus Cristo volta para condenar o mundo para juízo, e quando ele volta para juízo, ele arrebata a igreja para condenar o mundo, e vai ser em um momento só. A Bíblia não fala sobre 7 anos separados em 2, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Não há nenhum texto bíblico que diz com clareza sobre esse tema. Nenhum texto bíblico fundamenta isso. E nós vimos no primeiro sermão que esse tema ou essas expressões vieram de um livro de ficção chamado de... Acabei de falar o nome do livro. Deixados para Trás. O livro Deixados para Trás, portanto, fez um grande prejuízo para a igreja. E muitos creem no livro porque não leem as Sagradas Escrituras. Pois bem, diz então a Bíblia que o anticristo vai ser revelado depois daquilo ou aquele que o detém for removido. Acompanhe comigo, por gentileza. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e verso 7. Estão comigo, irmãos? Está escrito no verso 6: No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Verso 7: Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Está escrito que depende daquele que o detém. Pergunta: o que detém o anticristo? Por que o anticristo até hoje não se revelou de forma maiúscula e de forma plena no mundo? Quem é aquele ou aquilo que hoje está detendo o anticristo, impedindo ele se manifestar? Lembrando que o texto traz a palavra anomia. Anomia significa um homem sem lei. O anticristo vai vir, portanto, tem o mistério do relativismo no global, e ele vai agir diminuindo o volume das constituições das nações, gerando, portanto, uma constituição internacional, porque ele é um homem sem lei. Portanto, o que está detendo o anticristo? Pare um pouco para pensar. Ele vai ser o homem da iniquidade. Iniquidade no original significa exatamente isso, anomia, o homem sem lei. Então, para a maioria dos estudiosos nesse tema, o que detém o anticristo hoje em dia é a lei. Não é a igreja, nem é Cristo, porque ele tem que se manifestar. O que impede o anticristo se manifestar são as leis constitucionais. Por isso que a igreja é forte. Eu fui para a Europa, eu fui para 5 nações, fui para 17 cidades, fui para aproximadamente 9 aeroportos. Todos os aeroportos que eu embarquei na Europa: Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Polônia. Fui para Munique. Cara, todos esses ambientes
fui recepcionado pela bandeira LGBTQIA+, ou teoria queer, todos esses ambientes, onde na escola em Luxemburgo, que tem a maior renda per capita do mundo, está acima de Dubai. Para você ter noção, o salário mínimo em Luxemburgo é 16 mil reais. Salário mínimo, 2.900 euros. É proibido falar a palavra Jesus na escola. Proibido. Uma criança de 4 anos, se ela se entende transexual, ela pode começar a tomar hormônios que a escola aplica. E se o pai impedir, o pai é preso. E eu senti profundo orgulho do Brasil. A igreja europeia está tentando barrar contra toda manifestação ateísta humanista e não consegue, porque o mundo só tem voz onde a igreja se cala. Por que que o anticristo não se manifesta de forma poderosa no Brasil? Por causa da lei. É aquilo que o detém. Segundo as Sagradas Escrituras, iniquidade significa anomia, o homem sem lei. O anticristo, portanto, não se revela por causa da lei. É o que detém ele. Vivemos no Brasil. Aqui nós temos uma Constituição. Somos regidos por essa respectiva Constituição. Com isso estamos debaixo de normas, estamos debaixo de regras, de leis, de inevitáveis parâmetros, onde nos submetemos enquanto cidadania. E o que é aquele que o detém? Aquele que o detém, aquilo que detém a lei. E aquele que o detém é o governo institucionalizado. Não importa o regime de governo, existe um governo, existem normas, existem leis, existem parâmetros. E o anticristo, ele só vai ter força quando ele encontrar uma geografia onde ele pode estabelecer todas as leis. Imagina se ele vai ter a força de animais como o urso, o dragão, o urso, o leopardo, o leão e um animal que não tem nome, simbolizando o Império Babilônico, Mesopersa, grego, romano. Um só homem vai possuir a força de todos esses impérios juntos. Imagina a influência desse homem. Pois bem, o que o texto está dizendo, portanto, irmãos, é que quando o anticristo vier, ele vem como um líder mundial. E ele entra exatamente nessa esteira do relativismo. Ele entra exatamente nesse sistema social onde as pessoas não querem regras, onde as pessoas não querem normas, onde as pessoas não querem leis, onde as pessoas não têm parâmetros, eles não querem absolutos. Esse é o cenário onde o espírito do anticristo governa, impera. E ele chega exatamente nessa conjuntura para oferecer ao mundo que está caótico um tempo de paz e de prosperidade. E o renomado historiador britânico do século passado, Arnold Joseph Toynbee, diz, ele analisa o mundo e Arnold Toynbee afirma, como historiador, que o mundo já está preparado para qualquer líder mundial que oferecer a ele paz e prosperidade. Portanto, o cenário já está pronto. É preciso ainda dizer, irmãos, que o anticristo vai ter essa força, mas eu preciso dizer também que esse anticristo vai ser derrotado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ser derrotado de forma extraordinária com o sopro da boca do Senhor Jesus na sua gloriosa vinda. Então, assim como expus o texto de Apocalipse 12, que fundamenta que o dragão vai ser derrotado nos céus e na terra, o anticristo será derrotado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda gloriosa. E com isso, presta atenção, irmãos, a derrota do anticristo não será pela igreja. Quem vai derrotar o anticristo será o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vencê-lo, no sentido de que nós o venceremos. Nós venceremos o dragão pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho. O anticristo vai ser liquidado quando Jesus Cristo vier na sua glória. Jesus Cristo vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. E o que vai acontecer então? Abra comigo
Apocalipse 19, versos 20. Está fundamentado em Apocalipse 19, 20, que ele vai ser lançado no lago de fogo. Diz Apocalipse 20, versos 10, que o diabo, o anticristo e o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E com isso, irmãos, nós estamos tratando de um inimigo feroz, perigoso, mas um inimigo que já está com sua sentença lavrada. É um inimigo furioso, mas se trata de um inimigo que já está derrotado, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, meus irmãos, após então essa longa introdução nessa noite chuvosa, eu quero entrar na exposição de Apocalipse 13. Porque tudo que eu falei é para te preparar para o texto de Apocalipse 13. Vamos analisar o texto da descrição do anticristo. Acompanhe comigo Apocalipse 13, versos 1, está escrito: Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. O que significa, irmãos, vi emergir do mar? O que significa isso? Obviamente vocês sabem, ainda mais sendo ovelhas do pastor Paulo, que em hermenêutica, Bíblia interpreta a Bíblia. Então, o que significa vi emergir do mar? Vamos entender o que significa isso? Apocalipse 17, versos 15, traduz para nós o que significa emergir do mar. Apocalipse 17, 15 está escrito: Em seguida declarou-me o anjo: As águas que vistes, sobre os quais se assentam a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Quando dizem então que esse anticristo vai ser uma besta que emergiu do mar, significa o seguinte: que ele vai surgir do caos, que ele vai emergir dos movimentos sociais, que ele vai emergir dos tormentos das nações e dos povos, pois será nessa conjuntura de caos político, será nessa conjuntura de caos econômico, será nessa conjuntura de caos social, será dessa decadência moral, será desse caos religioso, será desse tempo de apostasia, será nessa conjuntura sociológica que se levantará o homem da iniquidade, o abominável da desolação, ou o anticristo escatológico. Portanto, a besta que surge do mar é aquela que vai ser levantada pelos movimentos sociais. Está começando a se assustar só um pouquinho? A nossa geração está parindo um anticristo. Então vai ser em um momento de convulsões naturais, de acordo com os relatos de Jesus em Mateus 24. Jesus diz que vai ter terremotos, epidemias e fomes. Vai ser em um momento de convulsão social, de guerras e rumores de guerras. Surge, portanto, em um tempo de profunda inquietação religiosa. Ele vai brotar, portanto, em um período de apostasia. Ele virá ao mundo para oferecer solução. Paz, paz. Então ele vai ser um líder carismático. Ele vai ser um homem com uma capacidade incrível de realizar projetos incríveis, de fazer façanhas incríveis. Ele vai atrair gente do mundo inteiro, que serão seduzidos pelo seu poder, serão seduzidos por sua força, serão seduzidos por sua capacidade de fazer coisas extraordinárias. É o que Apocalipse 13 fundamenta. Segundo lugar, ele incorpora o poder, a força, a crueldade dos grandes impérios do passado. Acompanhe comigo Apocalipse 13, versos 2. Está escrito: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso, boca como de leão. O dragão passou a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lembra que em Apocalipse 12, o dragão é o diabo, é a antiga serpente, o velho dragão.
Portanto, está fundamentado que ele vai ser um homem que vai se reencarnar. O diabo vai literalmente se encarnar na terra. Assim como Deus se encarnou em Jesus, Satanás vai querer fazer essa espécie de simulacro. Ele vai querer se encarnar no anticristo. Versos 2 de Apocalipse 13. A besta que vi era semelhante a um leopardo, tinha porém pés como de urso e boca como de leão. O dragão passou a besta o seu poder. O diabo passou a essa figura humana o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Se você percebeu, esses animais são os mesmos animais de Daniel 7. Esses animais representam os grandes impérios que dominaram o mundo. Pena que não dá para te mostrar, porque essa figura está aqui, ó. Olha que interessante. Daniel capítulo 7, versos 5. Fala sobre o urso com 3 costelas na boca, que simboliza o Império Meso-Persa, que reinou do ano de 538 ao ano de 331 a.C. Daniel capítulo 7, versos 4, fala de um leão com 2 asas, que simboliza o Império Babilônico, que reinou do ano de 605 a 539 a.C. As asas da águia representam a velocidade de conquista que o Império Babilônico tinha. Daniel capítulo 7, verso 6, fala do leopardo com 4 asas, 4 cabeças, que simboliza o Império Greco-Macedônio, que reinou do ano de 331 a.C. ao ano de 168 a.C. As 4 costelas na boca é a velocidade de conquista. As 4 cabeças é a simbologia dos grandes generais que governaram o Império Grego, a partir de Alexandre o Grande, Seleuco, Tito Vespasiano, ou todos esses generais que governaram, portanto, no Império Grego. E você vai ter então um espantoso animal que não tem nome, que é uma espécie de besta, que simboliza o Império Romano, que reinou do ano de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Os 10 chifres representam o rompimento do Império Romano para as 10 grandes nações ou reinos que foram estabelecidos na Europa. Reino de Portugal, Reino de Espanha, Reino da Grã-Bretanha, Reino Unido e assim sucessivamente, 10 reinos. Portanto, você vai ver, irmãos, que tudo foi pré-profetizado há milhares de anos. Estão comigo, irmãos? Estão comigo mesmo? Porque parece que eu comecei a pregar agora. Analise comigo, pensem em um império com todo esse poder. Imagine o império que conquistou como o Império Babilônico, que entrou dentro de nações como Israel, levou cativo o seu povo, levou cativo a geração de Daniel para a Babilônia. Imagine esses impérios. Imagine agora, irmãos, todos esses impérios juntos, com poder de destruição e conquistas, dentro de um só homem. É o que Apocalipse 13 diz. O anticristo vai ter a autoridade de todos os impérios do passado juntos, dentro de um só homem. Pensem mais, pois esse líder não tem apenas toda a força desses grandes impérios políticos. Diz Apocalipse 13 que ele vai ter a força do próprio Satanás reinando na terra. Então ele vai ser um líder incomum. Ele incorpora todo o poder desses impérios anticristãos dentro de si mesmo. Terceiro lugar, ele agirá no poder de Satanás. Acompanhe comigo Apocalipse 13, versos 4, está escrito: passaram a adorar o dragão, que significa o diabo, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Presta atenção nisso, irmãos, pois esse poder é uma espécie de encarnação de Satanás, o dragão. E porque Satanás vai dar a ele o seu poder e sua autoridade, as pessoas do mundo todo vão adorar o anticristo, vão adorar o diabo, vão adorar o dragão. Agora faça uma análise sociológica contemporânea. Sutilmente, o mundo está vivendo a época de um reavivamento satânico.
O satanismo, irmãos, é uma das religiões que mais cresce no mundo escancaradamente. E cresce de forma democrática em todo o mundo. As pessoas não têm mais constrangimento em prestarem culto a Satanás em praça pública. Não sei se você viu na Avenida Paulista e em Brasília a marcha para Lúcifer. Então, sutilmente, Satanás está vindo como espécie de guerra do imaginário sociológico contemporâneo. Então essa vai ser uma época em que o diabo vai ser adorado abertamente, literalmente, no mundo todo. E as pessoas vão adorar o próprio anticristo. As pessoas vão adorar a besta que surge do mar. E a grande pergunta é: quem poderá pelejar contra ela? Quem? Acompanhe comigo a parte B de Apocalipse 13, versos 4. Está escrito: então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Ou seja, ele vai ser um líder singular, e parece que será um líder imbatível. Essa será a grande opinião pública do mundo todo sobre o anticristo. Tem mais, esse anticristo vai realizar grandes sinais. O texto de Paulo fundamenta que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Então, amada igreja de Jesus, presta atenção em uma coisa: não embarque na ideia de que todo milagre que você vê é de Deus. Não embarque na ideia, porque hoje tem essa ideia popular, mas nem todo milagre é de Deus, o diabo faz também. Nessa perspectiva dessa análise textual, então, o anticristo fará milagres também. O texto fundamenta que até fogo vai cair dos céus. É uma espécie de simulacro lá com Elias, mas são milagres da mentira, não com o propósito de esclarecer, mas com o propósito de desonrar Jesus, propósito de enganar o povo de Deus, com o propósito de levar as pessoas a adorarem o dragão e adorá-lo. Vamos continuar a nossa jornada? O anticristo vai governar na força de Satanás. Acompanhe comigo a parte C de Apocalipse 13, versos 2, está escrito: o dragão passou a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então presta atenção nessas três palavras: o dragão passou a besta o seu poder, trono e grande autoridade. Então o anticristo será um líder incomum. Nunca houve, nunca haverá um líder humano como o anticristo, com o poder político, com o poder de carisma, com o poder de capacidade, com uma destreza, com uma possibilidade de realizar coisas naturais e sobrenaturais. O anticristo vai ser um homem incomum. Qual é a conclusão que as pessoas vão chegar? O anticristo será irresistível. Ele é Deus. Apocalipse 13, versos 4, é o que está escrito: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? E com isso o resultado disso, irmãos, é que a besta, o anticristo, será um objeto de adoração. O interessante é que ao longo da história, sobretudo no século 20, quantos ditadores não foram chamados de um anticristo? E quantos ditadores não foram aqueles que exigiram serem adorados como se fossem Deus? Recentemente eu estive na Europa, cara, e eu tive o privilégio de fazer a rota da Segunda Guerra Mundial. Eu fui na Polônia, lá no campo de concentração de Auschwitz. Tive a oportunidade de entrar dentro da câmara de gás. Fui lá em Berlim. Tive a oportunidade de conhecer o resto do muro de Berlim. Adolf Hitler foi tão tétrico que ele fez uma espécie de Pai Nosso em seu nome, para que as crianças todos os dias declamassem um Pai Nosso em nome de Adolf Hitler. Quando você vai, por exemplo, quando você vê os vídeos da Coreia do Norte, você verá o mesmo acontecendo através de uma doutrinação nas escolas infantis, onde todos os dias as crianças veneram o imperador como se ele fosse uma divindade. Então essa realidade é como hoje. Isso aconteceu também nos impérios do passado, como o Império Romano. Isso aconteceu, cara, como
na época em que os judeus estavam escravizados pelos egípcios, como é feito ainda hoje em muitos lugares. Tudo isso, irmãos, é uma espécie de preparação para esse grande clímax, quando Satanás e o seu agente principal será adorado. Agora, uma outra análise textual é feito culto à imagem do anticristo. O falso profeta faz isso. Ele leva as pessoas a adorarem a imagem do anticristo. Agora analise comigo a história do culto às imagens, a história aos ídolos, quando a Bíblia diz que o ídolo não é nada, mas por trás do ídolo mudo há os demônios. Portanto, adorar o anticristo é adorar homens, literalmente, segundo Paulo, é adorar demônios. Então toda essa questão da idolatria já é uma espécie de preparação para o mundo adorar o anticristo, a imagem dele, com muita naturalidade, muita sutileza. Estão comigo, irmãos? Não me é estranho num sermão tão sério haver uma chuva tão forte. Acompanhe comigo, por gentileza, 2 Tessalonicenses 2, versos 4. 2 Tessalonicenses 2, versos 4 está escrito: aquele que se opõe se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está fundamentado, irmãos, que o anticristo será forte oposição, fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo, a ponto de se assentar no templo de Deus e resistir a qualquer culto que não seja ele mesmo, perseguindo, portanto, o povo de Deus. Que amplitude será a adoração ao anticristo? Voltem lá para Apocalipse 13, versos 8. Estão comigo, irmãos? Que amplitude terá essa adoração ao anticristo? Acompanhe comigo Apocalipse 13, versos 8, está escrito: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Quantos são? Todos adoradores da besta, todos os habitantes da terra, adorarão a besta. Ou seja, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Chama a sua atenção para esse ponto fundamental aqui, irmãos, para tranquilizar o seu coração, para que você não fique aí com uma vírgula de medo. Está claro que o anticristo vai perseguir a igreja? Está claro que ele vai vir antes do arrebatamento da igreja? Está claro, não está? Está claro que o mundo todo vai adorar o anticristo? Está escrito que o mundo todo vai adorar o anticristo. Agora, para que você não fique com medo, não fique com medo, perdão. Quem é que vai adorar o anticristo? Todos, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então presta atenção nisso. Se você creu no Senhor Jesus Cristo e foi batizado, o seu nome está escrito no livro da vida, sim ou não? Sim ou não? Com isso, sabe quantos que têm o nome escrito no livro da vida vão adorar o anticristo? Sabe quantos? Nenhum. Ninguém. Sabe quantos o Senhor Jesus Cristo que salvou vai perder para o anticristo? Sabe quantos? Nenhum. Ninguém. Sabe quantas ovelhas legítimas de Jesus Cristo serão seduzidas pelo poder do anticristo? Sabe quantas? Nenhuma. O que significa dizer, se nós formos a geração do arrebatamento da igreja, nós vamos presenciar um anticristo surgindo. Significa dizer que essa última igreja vai ser como a primeira igreja, mártire. Nós seremos perseguidos. Se Deus quiser que nós sejamos a última igreja, nós vamos ser perseguidos, vamos morrer em nome de Jesus Cristo. É o que Apocalipse 13 fundamenta. Isso não significa que o anticristo, quando for levantado, não vai querer matar muitos santos. Acompanhe comigo, irmãos, Apocalipse 13, verso 7. Está escrito:
foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então o governo do anticristo será universal. E esse governo universal vai atacar a igreja. Esse poder universal do anticristo vai perseguir a igreja. Então, nota de rodapé aqui, irmãos. Eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas que temos no Brasil, mas há uma corrente escatológica muito comum no Brasil. Eu também já pensei assim na minha adolescência teológica. É que a igreja não vai passar por esse momento. Muitos creem que a igreja não vai passar por esse momento, porém, não há nenhuma base bíblica que fundamente isso. A Bíblia fundamenta em Apocalipse 13 que a igreja passará pela perseguição oriunda do anticristo. Afinal de contas, a igreja de Jesus sempre foi uma igreja mártire, e com isso a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Os santos, aqui no texto, somos nós, a igreja. Não tem outro povo santo, só há um povo santo nas Sagradas Escrituras, é a igreja de Jesus Cristo. A igreja, portanto, será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la. Quando é que Jesus vai voltar, irmãos? Na grande tribulação. Quando nós fomos intensamente perseguidos, Jesus nos tira nesse momento. Segundo Mateus 24, segundo 2 Tessalonicenses capítulo 4, segundo Daniel capítulo 7 e segundo Apocalipse 13. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem ficar prósperos aqui, irmão? Quer, irmão? Deixa eu te falar uma parte. Jesus não morreu para você ser rico. Quer ficar próspero? Estuda e trabalha. Está escrito que o sangue do inocente foi derramado no lugar do sangue de um culpado, estabelecendo para nós, portanto, um novo e vivo caminho para Deus. O maior sonho de Deus para a sua vida não é que deixar rico, é fazer você ser semelhante a Jesus Cristo. Porque o que adianta você ter um HB20 e o Senhor te dá uma BMW? Você estava indo para o inferno de HB20, seu nome não foi escrito no livro da vida, você não santificou e agora você está indo para o inferno de BMW. Não confunda bem com bênção. O fato de alguém morar na periferia e morar na burguesia não significa que essa pessoa foi abençoada. Não confunda bênção com bem. Porque você estava indo para o inferno com um barraco, em um barraco. Se você não santificou, se o seu nome não foi escrito no livro da vida, se você não ficou mais humilde, você estava indo para o inferno, para o barraco. Agora você está indo para o inferno na burguesia. E é justamente essa esteira de prosperidade que o anticristo vai vir. Eu não creio no outro evangelho, porque a verdade que só são verdades porque nunca foram questionadas. Você pode ter uma fé poética, uma fé profética, uma fé romântica. Se você não tiver uma fé bíblica, você vai ter uma fé apócrifa, aquela que nunca foi divinamente inspirada por Deus. Então, irmãos, Paulo diz, Pedro diz, Tiago diz, e digo também, pelo tempo em que você tem na fé, você já deveria ser mestre. Então, igreja, amadurece, mano, e deixa Deus arrancar essa chupeta do seu bico, no bicudo nessa noite, em nome de Jesus, te convocando para o amadurecimento. Portanto, irmãos, a igreja não será tirada da tribulação no sentido de não enfrentá-la. A igreja será arrancada no meio da tribulação, segundo os textos aqui proferidos. Porque no meio dessa grande tribulação é que Jesus Cristo vem com poder e grande glória. Está escrito que Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor em nuvens de glória. É o que o texto não sugere, é o que o texto fundamenta, para a honra e glória do nome do Senhor. E o anticristo e o falso profeta e o dragão serão lançados no lago de fogo para ser atormentado eternamente. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meus amados irmãos, vamos analisar como o anticristo vai perseguir e se opor abertamente a Deus e à igreja de Deus. Em Daniel capítulo 7, verso 25 diz: falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará alterar os calendários, as festas religiosas e a lei. Então os santos serão entregues nas mãos dele. Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 4, que ele se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus, ostentando-se ser como se fosse o próprio Deus. João declara em Apocalipse 13, verso 6, ele abriu a sua boca em blasfema contra Deus para lhe difamar o nome. Em 1 João capítulo 2, verso 22, adverte que o anticristo nega o Pai, nega o Filho. E ele está, portanto, perseguindo Deus Pai, e ele está então perseguindo Deus Filho, falando mal de Deus, falando mal da igreja de Deus. Acompanhe comigo, por gentileza, Apocalipse 13, verso 6. Está escrito: então abriu a boca em blasfêmias contra Deus para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Ele não pode lutar contra Deus, ele não pode lutar contra os crentes que morreram nos céus, ele não tem como fazer mal a ninguém que já está nos céus. Então ele blasfema e fala mal de Deus, ele insulta a Deus. Os que estão na terra ele vai lutar e vai matar e vai prevalecer contra eles. Agora, o que significa prevalecer, irmãos? A ideia de que um dia, possivelmente, se nós estivermos aqui vivos nessa geração, teremos que enfrentar isso. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. Isso pode ser uma verdade. E algumas pessoas podem pensar: puxa, pastor, é muito pesado, eu acredito que eu jamais terei coragem de enfrentar isso. E se na hora eu fraquejar? E se na hora eu não tiver mais jeito, eu não tiver coragem? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Os mártires que foram para as fogueiras, que foram para as arenas, que enfrentaram as feras e que foram crucificados, eles eram gente igual a mim e a você, irmãos. Eles não eram hipercrentes, eles eram crentes. Eles não faziam hipercultos, eles faziam cultos. Se Deus permitir, portanto, que a nossa geração enfrente esse tipo de situação, Ele mesmo nos capacitará, irmãos, para enfrentarmos isso. É óbvio, pois essa força não vem de nós, irmãos, essa força vem de Deus. Essa força não vem de dentro, irmãos, essa força vem de cima. E nós honraremos o nome do Senhor. Portanto, nossa alma grita e geme: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se nós precisamos fazer uma opção entre apostatar ou morrer, nós que pela graça de Deus somos lavados pelo sangue do Cordeiro e temos então o nome escrito no livro da vida, nós não titubearemos, nós prevaleceremos, nós não negaremos o nome do Senhor e nós morreremos. É o que Apocalipse 3 fundamenta. Se isso acontecer, nós não negaremos a fé. Em Apocalipse 12, versos 11 está escrito: eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram a sua própria vida. Eu estar diante da morte, face a face da morte, eu não amo a minha própria vida. É o que Apocalipse 12, 11 diz. Agora, os crentes nominais, esses não aguentam. Esses que só frequentam culto, não se converteram de verdade. Sabe o que os crentes nominais farão? Aqueles que só frequentam a igreja, eles nunca nasceram de novo. Eles certamente negarão. Esses caras não vão aguentar a perseguição. Agora, o nascido de novo, mano, não há dúvidas, Jesus não vai perder nenhum selado. É a pessoa, que mais vai ter fé e que mais influenciará umas às outras. Será aquele que, se isso acontecer, ele vai abrir o peito e a boca e vai dizer: com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, querida igreja de Jesus, eu já estou caminhando para a minha conclusão dessa análise textual de Apocalipse 13. Mas ainda eu quero analisar
sobre a manifestação do anticristo. Hoje ele está presente em seus precursores, pois está escrito que há muitos anticristos. E se você me perguntar, Gil, o anticristo já está entre nós? Que talvez seja a pergunta de muitos. E se a minha resposta for sim, ele está aqui, eu já estou marcando a data da segunda volta de Cristo. E se a minha resposta for, cara, eu não posso te afirmar se ele está aqui, porque se eu te disser que o anticristo está aqui, já entre nós, eu estou marcando a data da segunda volta de Cristo. E marcar a data da segunda volta de Cristo é loucura. Isso é apenas da contabilidade do Pai. Só o Pai sabe disso. Pois bem, meus amados irmãos, o que eu posso te afirmar é que essa manifestação acontecerá de forma inclusiva. Pois bem, o anticristo, ele pode trazer a manifestação de muitos líderes pessoais, mas quando ele vier, não haverá dúvidas, e vai ser inevitável, irmãos. Nós nos posicionaremos em honra do nome do Senhor. Os islâmicos não serão perseguidos. Inclusive eu acredito fielmente que o islamismo e o comunismo fazem parte da agenda de Deus para o tempo do fim, porque só a religião que é perseguida é só os adoradores de Jesus Cristo. Por isso que na abertura das Olimpíadas de Paris, o nome de Jesus foi blasfemado, não o nome de Maomé nem de Krishna, só o nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo, irmãos, para você, que a limitação ao poder de Satanás. Ele não pode tudo. Satanás não faz tudo, sabe por quê, irmãos? Porque ele vai pelejar contra os santos e vencer, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então, contra os crentes verdadeiros, ele não vai poder fazer nada, a não ser matá-los. Mas matar um crente, irmão, não significa derrotar o crente. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós cremos que a sepultura não é o nosso último endereço. Matar um crente não é derrotá-lo. Matar um crente é deixar ele mais perto do Senhor, mais brevemente. Então, os que estão nos céus, o anticristo não poderá fazer nada, só falar mal. Ele vai só blasfemar contra os céus. Os que estiverem na terra, ele vai perseguir, ele vai matar. Mas, biblicamente falando, contra os verdadeiros cristãos, eles morrem, eles já venceram. O fato de um cristão morrer significa vencer. Agora eu prefiro morrer do que me apostatar. Nós morreremos, mas não iremos entrar na rota da apostasia. Por isso que ante a face da morte, nós não amamos a nossa própria vida. Portanto, irmãos, a Sagrada Escritura diz, portanto, que o Senhor Jesus Cristo irá vingar. Agora os últimos textos. Acompanhe comigo Apocalipse 19, versos 20. E se for possível o time de adoração já subir, nós já vamos finalizar. Apocalipse 19, 20 está escrito: no entanto, a besta foi presa, e com ele o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos no nome dela, por intermédio dos quais ele já havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é o coração que completa a igreja, a destruição plena do diabo e dos seus respectivos agentes. Esse anticristo que acabamos de ver, que irá perseguir a igreja, será derrotado. A sentença dele já está lavrada. Ele, portanto, já é um derrotado. Acompanhe comigo Apocalipse 20, versos 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e de noite, pelo século dos séculos. Os inimigos da igreja estão derrotados para sempre. A igreja estará eternamente com Cristo. Lá não haverá mais noite, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais tristeza,
porque nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Sabe como finaliza esse capítulo? Nós estaremos com Jesus nos céus. E o falso profeta e o anticristo já estarão derrotados. Você pode aplaudir o nome de Jesus por essa verdade divina? Fique em pé. Vamos orar, vamos finalizar esta edificação mútua. Tema complexo. Tema que eu faço questão de passar porque é complexo. Tema que faço questão de ensinar porque é complexo. Mas é bíblico. Então não pode ser um tema esquecido. Estenda as suas mãos. Pai, nós nos reverenciamos ao nome de Jesus. Eu oro para que todos aqui que estão, Pai, recebam uma porção poderosa de graça e de fé. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor fortaleça os meus irmãos. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor venha enraizá-los. Eu oro, Senhor Jesus, para que eles se convertam de verdade. E nós somos gratos porque o nosso nome está escrito nos céus. Estenda suas mãos. Eu gostaria de finalizar esse momento edificando um altar de adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor.